Igreja Natal do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz, né? Minha família toda aqui para a glória de Deus. Eu tirei meu culto na minha irmã e foi uma palavra também gloriosa. E Deus falou que era para encher as talhas, né? Jesus, né? Mandou encher o primeiro milagre dele. E as talhas cabia mais de 100 litros de água, né? 1.000 litros de água, era muita água. Era água. Mas quando chegou no mestre Sala, era vinho. Era o primeiro milagre dele, de Jesus. Então, Deus falou que ali Ele estava dando uma talha para cada um de nós. E que nós ia levar para casa e ia ter milagre. E eu estou vendo um milagre hoje aqui nesta igreja. Né? Quem está feliz com Jesus nesta noite? Deus, eu falei, acho que só vou dar o término, porque cada um já pregou um pouco, né? O Fábio veio aqui, Alexandre, pastor, todos os pastores, né? Pastor Marcelo. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Jeremias, o Felipe fala que eu gosto muito do Antigo Testamento. Mãe, você pegou o Antigo Testamento, mulher. Mas é a palavra que Deus me deu lá em casa. Jeremias capítulo 18. Quem crê que eu leio está aqui nessa noite? Mas quem crê dá glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, igreja, para falar comigo e com você nesta noite. E dizer que eu e você somos vaso precioso na mão dele. Mas temos que saber, entender e compreender que eu e você somos vasos de barro. Porque é só assim que ele trabalha nas nossas vidas. Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler outro, amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2. Levanta-te nesta casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Preste atenção, igreja, ó. Levanta-te. Deus fala muito assim, falou com Ezequiel, né? Filho de homem, põe-te em pé, que eu quero falar algo com você aí. Vai lá e fala para o povo de Israel, né? Falar assim com os profetas dele, que está falando hoje comigo e com você. Nos colocamos em pé diante de Deus, com a maior reverência e a glória a Ele nesta noite. E Ele disse, ó, levanta, não 2 ainda, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir. Quem quer ouvir Deus falando com cada um nesta noite, que já estamos ouvindo desde o início do culto. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme nós recebemos os olhos dele. 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, na igreja 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sou em vós a minha mão, ó casa de Israel. Nem só até aqui as palmas ao Senhor. Pode assentar. Uma palavra conhecida, né, igreja? No culto da ressurreição de Cristo, já foi falado desde o início do culto. O Nicolas veio aqui, e Deus usou ele para trazer uma palavra também abençoada. Mas aqui, Deus me chama Jeremias, né? Para que ele fosse na casa do oleiro, desce, nem a casa do oleiro. Nesse tempo em Israel era comum ter olaria. Era comum passar por ali, né? E ter olaria. Porque era comum muitos fazer muitos barros, se usava muito para colocar em vinho, água, alimento, né, pastor? Guardar, sal, né? Eu fiz um estudo, o vaso guardava tudo isso. E Deus chamou Jeremias para ir lá. E Deus, o que eu achei interessante no versículo 2, ele não falou para Jeremias, Jeremias desce, vem na casa do oleiro e vem falar comigo, o que você acha que eu devo fazer? Não. Venha lá na minha casa que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E Jeremias foi e viu o que o oleiro estava fazendo. O oleiro estava fazendo o quê? Um vaso nas rodas, mas antes de chegar
chegar na roda, precisa de fazer vários processos com o barro. E eu fui lá no estudo do barro, pastor. Porque nós é lá no começo da Bíblia, né? E o barro, igreja, tem 200 tipos de barro. Olha, 200 tipos de barro. Só 6 barro pode fazer ir para a olaria. E só um pode fazer o vaso. Só um pode fazer o vaso. E esse só um barro que pode ser feito o vaso, ele vai primeiro para a fornalha. Então cada um que aqui está é vaso do Senhor. Então às vezes, nessa jornada da vida, como o Alexandre já testemunhou, o Fábio testemunhou, eu creio que muitos aqui têm esse testemunho para falar, já foi quebrado, está quebrado, passou pelo fogo, tem que passar de novo para tirar o que? As impurezas, tinha que tirar as pedrinhas do barro, tinha que limpar aquele barro para chegar na roda. E quando ele chegou na roda, já era para moldar o vaso. É muito importante isso, imagine 200 tipos. Ah, vai lá e pega qualquer barro, não. Era um barro especial. Você e eu é especial para Jesus. Nós somos especial na mão do oleiro. Ainda que nós quebramos na nossa jornada de ministério quantas vezes, né? Como eu disse, um dia eu estava aqui no altar e Deus falou lá, quando Jeremias falou, não tinha só um vaso. Ele já tinha feito aqueles vasos, tinha muitos vasos ali. Mas tinha um que quebrou na mão dele. Não foi ele que quebrou, o vaso quebrou na mão dele. E esse vaso que quebrou na mão dele, eu fui e conversei com Deus, é os vasos que muito está atento nos dias de hoje, ou sempre houve, que teima com Deus, que teima, que quer ser do jeito dele, ó. Não quero que o Senhor me faça muito redondinho, eu não quero que eu tenha muito fininho, né? Eu quero, peraí, nós não tem que dar ordem para Deus como que é a nossa vida, mas tem que deixar o oleiro moldar nós. Jeremias virou, olha aí, vem aqui que eu vou te mostrar, você vai ouvir as minhas palavras. A palavra que Deus tem para mim e para você é que eu e você é barro na mão do oleiro. E o oleiro está aqui moldando muitos vasos nessa noite. Porque nós precisamos ser moldados. Tem rachadura, está trincado, está seco por dentro. Aí eu lembrei de Eliseu, quando ele foi lá na viúva, em 2 Reis 4, ele fez o quê? Ele chegou lá, porque a mulher falou que tinha um pouquinho só, não foi, de azeite? E o que Eliseu deu ordem para ela fazer? Vai, nos vizinhos, busca muitos vasos. Eu lembrei de uma campanha lá em Arujá, quando abriu a igreja. Falei, Fábio, nós vamos abrir uma campanha, muitos vasos. Ele riu. Eu falei, mãe, mas quantos vasos? Nem tem vaso na igreja. Eu falei, mas Deus vai trazer. Antes de acabar a campanha tinha bastante gente, não tinha? Então quem traz os vasos é Deus. Então Deus trouxe um monte de vaso hoje e nos surpreendeu. E Deus falou comigo lá em casa, eu sou o oleiro da minha igreja. Mas eu quero que a minha igreja ouça a minha palavra. Na época de Jeremias, o povo de Israel e de Judá estava em apostasia, foi falado aqui hoje. Eles estavam afastados de Deus. Eles estavam adorando os deuses da Babilônia, né? O Azera, todos que eram Deus, eles estavam afastados, não estavam em obediência com Deus. Foi aonde Deus chamou Jeremias. Há um tempo na vida de um crente que ele se afasta de Deus, mas o que afasta o crente de Deus é o pecado. É só ele que nos afasta da presença de Deus. E Deus chamou Jeremias e falou, ó, eu posso fazer com Israel como eu estou fazendo com esse vaso. Ele não jogou fora o vaso. Ele podia, porque quebrou na mão dele, ele podia pegar outro barro, porque para fazer a moldagem tem que pôr um pouquinho de água. O barro já está preparado. Ei, Deus já preparou você para a obra. Então deixa Deus te moldar, te capacitar, deixa Deus te encher. E o povo de Israel estava tudo afastado, e Deus chamou Jeremias e falou, olha o que eu vou fazer, assim como eu faço com esse vaso, eu faço com o meu povo de Israel. E aquele tempo Deus estava fazendo juízo sobre Israel. E os reis de Moabe, de Assíria, de Edom, da Babilônia aproveitaram o juízo de Deus contra
Jerusalém, Judá, e pegavam, iam cativo, né? Vendiam, mas eles não sabiam de um algo. Jerusalém estava sendo quebrada nas mãos do oleiro. Jerusalém tinha dom. Eu e você tem dom. E o nosso dom se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Quando lá Ele foi buscar os vasos, o que o profeta mandou colocar dentro do vaso? Quem sabe o que foi? O que foi, Fábio? Eliseu mandou trazer muitos vasos para pôr o que dentro deles? Azeite, igreja. A unção de Deus na tua vida. Talvez você já não sente mais a unção de Deus na sua vida. Talvez você já não canta como antes. Talvez já não consegue pregar como pregava. Talvez já não está no primeiro amor, como meu filho veio aqui. Que saudades da casa do Pai. Esses dias eu tenho sentido falta da casa do Pai. É porque a tua vida está na mão do oleiro. Você é vaso dele. Ainda que nós cante, ainda que nós pregue, ainda que a sua voz é linda, ainda que você ora de noite, ainda que você jejua, mas é barro. É barro, nós não somos diferentes, nós somos barro na mão do oleiro. Quão bom que nós somos, a gente quebra com as nossas atitudes. O pastor veio aqui e disse que, leu até, que muitos se afastam da casa de Deus por confusões, picuinhas, contenda. Aí sai, né, pastor? Sem a direção, é quebrado lá fora, é rachado, é trincado, se perde como o povo de Israel se perdeu. Mas o bom nas nossas vidas é saber que quando nós estamos sendo quebrados, e que há rachadura, trincado, ou mesmo vazio, Ele vai encher, Ele vai moldar, Ele vai trazer o primeiro amor na tua vida, Ele vai fazer um vaso da maneira que Ele quer. Não adianta nós colocar algo para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, se não for desse jeito, ah, se aquele pastor for pregar, eu não vou. Peraí, não é você que manda no culto, não é eu que manda no culto, quem manda no culto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Hoje à tarde eu falei para minha irmã, mandei um áudio, ela nem respondeu. Falei, ele já ficou com um bico. Falei, escuta aqui, moça, começa a se preparar para começar a te pôr na escala, para você começar a dirigir culto. Para de ficar embocada, Deus tem uma obra linda na tua vida. Até quando você vai ficar assim? Chegando aqui, o pastor chegou em mim, Eduardo, falou, teu irmão vai dirigir o culto hoje. Eu falei, eita glória. Olha como Deus confirma, lá de tarde ele chegar aqui no culto, ele confirmou. Aí lá das talhas, Deus confirmou meus filhos tudo aqui nesta noite, para a glória de Deus. Aí eu falei, mas Deus, essa palavra é forte, mas o bom é saber que nós somos quebrados na mão do oleiro. Ele coloca água, mesmo moldando o vaso, quebrou na mão dele, vaso duro de dura servir, pastor. Vaso pirracento, vaso que não pode falar nada, emburra, vai embora batendo no pé. Vaso que enfrenta pastor, não respeita. Vaso que quer cantar melhor do que o outro. Vaso que quer que aumenta o microfone na hora dele louvar. É barro. Nós somos barro. Nós não somos melhor que ninguém. Maior que tudo é Cristo, é Deus que está aqui. Se estamos aqui, Ele nos capacita. Aleluia. Glória a Deus. Aí me chamou a atenção algo que eu já li. Eu falei, onde que está? Se você que estava em Zacarias, põe lá para mim, Ana. Olha o amor que Deus tem. Seja pastor, 3. Seja pastor, seja bispo, seja evangelista, diácono, cooperador, seja o que for, é barro. É barro. Mas Deus, como eu vou chegar lá em Faraó? Olha Moisés, como eu vou poder chegar na frente do rei Faraó? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer para ele? Deus falou,
Diga que o eu sou te envia. Aleluia. Se você está passando alguma coisa que agora está acontecendo com você, o eu sou está na minha vida. E se ele me mandou ir naquele culto, é porque ele tem algo para fazer novo na minha vida. E se essa palavra veio para mim e para você, é porque hoje, como somos vasos na mão do oleiro, ele está moldando, pondo um novo caráter, enchendo da unção dele. Já que não tinha mais nada aí dentro, ele está pondo hoje. E a trincura já não tem mais, é porque você já entrou na roda. E mais que isso, está sendo moldado. E aqui a Bíblia fala de um sacerdote. Acho que é Josué, né? Josué. Olha a igreja, é 3, 1, do 1 ao 3, Ana. Vamos ler, igreja? Vamos nos colocar em pé para ler? Reverência à palavra de Deus. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra, a reverência e a glória pela palavra do Senhor. Jeremias, desce. É o que mais, esse versículo, o pastor falou tudo. Desce. Vai lá na casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Tu veio aqui para ouvir o que Deus tem na tua vida. Não puxei dois pensamentos. Só um pensamento no teu caminho. Sabe qual é? Cristo. Aleluia. Ele morreu na cruz para você e para mim. E ele tem uma obra linda na sua vida. Ó. Não é um lar e um carro. É os dois juntos. Dando glória a Deus misturado com aleluia. Aqui ele fala assim, vamos ler? Vocês leram 1, eu leio 2 e a igreja leu 3. Pode ler. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante dos anjos do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para dele opor. Quem estava apontando ele? Quem estava apontando ele? Quem é que estava apontando ele? Ele sempre vai te apontar. Porque quem acusa o nosso pecado é o demônio, é o Satanás. Mas o nosso oleiro está aqui para nos mudar. E se tem veste para ser trocada, vai ser hoje neste momento. Porque a misericórdia dura para sempre de Deus nas nossas vidas. A graça e a misericórdia dele dura para sempre. Já quem leu, eu vou ler esse? Mas o Senhor disse a Satanás, olha cara, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Deus, nesta noite, escuta bem, igreja, está repreendendo um inimigo, um demônio, que queria destruir tua vida, queria deixar você bem longe da obra de Deus, bem afastado. Sujar as vestes não é sujar de café, de Coca-Cola, de molho, é de pecado. Mas aqui está a resposta de Deus. Ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Eita glória! Que eu falei antes dele ir para a roda, aonde o vaso foi? Aonde o vaso foi? E aonde nós estamos agora? Na casa do oleiro, na mão de quem? E se você estava quebrado, hoje Deus está te refazendo neste culto. Quem crê na glória a Deus? Quem crê na aleluia, igreja? Aleluia! O 13, a igreja. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Oi? Acho que vai até mais, acho que vai até o 6. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. Meu Deus, que coisa linda. Você vem aqui hoje e vai sair diferente. Já quebrou na mão do oleiro, está fazendo de você um vaso novo, porque ele não emenda, o vaso não dá para pôr cola. O vaso, nós quebramos um vaso ali, ó, está colado e está feio. Nós viramos ele de costas para ninguém ver a rachadura dele. Não é não? Tem que se esconder o vaso rachado. Olha ali, é bonito, não é? Mas está rachado. E o vaso rachado assim, já pronto, é difícil. Mas quando ele está na mão do oleiro, e
quebra na mondoleira, ele faz outro. Ele quer que você se racha, se trinca, se perca. Mal ele sabe que eu e você está na mondoleira. E se nós se quebrar, vai ser na mondoleira. Jerusalém se quebrou e ele fez justiça contra os outros reis. Mas Jerusalém tinha dono, que é Cristo Jesus. E aqui, ó, pode pôr outro ano 5. Lê, igreja. Disse eu, põe-me uma medida. Fala mais alto, igreja. Disse eu, põe-me uma medida limpa sobre a sua cabeça. Eita glória! Aleluia! E vestiram as roupas, e o anjo do Senhor estava. Meu Deus, olha, ele disse eu, põe uma mídia, que era um turbante, né, pastor? Né? Mas era aqui, né? Olha o que Deus está fazendo, moldando o vaso. Chegou gente trincada aqui. Chegou um povo quebrado. De dura serviço já estava. Mas chegou no culto certo nesta noite. Talvez até o inimigo estava querendo te julgar por suas vestiduras. Não de sujeiras de casa, mas espirituais. Mas o meu Deus hoje troca as tuas vestes e a minha. Olha que coisa linda. Vestiram com desroupa e o anjo do Senhor estava onde? Estava onde? Do lado de quem? De Josué. Pode mandar outros 6, acho que até os 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, pode ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares no meu caminho, e se observares as minhas ordenanças, também julgarás a minha causa, e também guardarás os seus atos, e te darei livre acesso entre os que não aqui. Olha que coisa linda, né? Trocou as vestes, mandou colocar uma mitra nova nele, tudo novo. Não deixou Satanás acusar ele, porque era vaso, era uma tição na mão dele. E deu uma veste nova. Mas chamou a atenção de Josué. Então hoje, eu e você, essa palavra está chamando a minha e a tua atenção. Vamos ser quebrados, mas na mondoleira. Vamos ser moldados, mas na mondoleira. Vamos deixar Ele mudar o nosso caráter, colocar dentro desse vaso o primeiro amor. Nós estávamos falando aqui, o que falta muitas vezes na igreja, pastor Eduardo, é o primeiro amor. As cartas 7 igrejas em Efésios, tu deixaste o primeiro amor. Pode sentar, igreja. A Laodiceia, quando Deus mandou a carta, eis que tua porta se abrir, eu entrarei. Por que eis que tua porta? Porque ele não estava dentro da igreja, ele estava do lado de fora. Porque a igreja fala, nós não precisamos de mais nada, nós temos toda a riqueza. Então a riqueza que era o dinheiro deles, era o importante para a igreja, mas o importante é Jesus Cristo na igreja. O importante é a glória de Deus sobre nossas vidas. E esta palavra que Deus me deu esta tarde, eu estava lá, eu falei, meu Deus, sábado me dá 2 palavras. E Deus foi falando comigo pela misericórdia dele. E Deus falou, a minha casa e minha olaria. Quantos vasos não quebra só uma vez na mão dele? Quantas vezes foi quebrado na mão? Às vezes nós somos quebrados muitas vezes na mão do oleiro. Mas ele nos refez e nos deu força. Ele, só Deus nos coloca em pé. Só Ele tem o poder de colocar o homem e a mulher de Deus em pé. Só Ele tira todas as nossas iniquidades. Só Ele tem o poder de não dar as vestes novas para nós. Só Ele tem o poder de fechar a boca do Satanás contra nossas vidas. Porque o nosso acusador anda ao nosso derredor, a cada dia procurando nos tragar. Trazendo pessoas que fazem você se afastar. E quando você vai ver, você já está bem distante espiritualmente da presença de Deus. Mas o meu Deus diz, você é uma maldição. Ele faz como Ele fez com meus filhos, sentir saudades da casa do Pai. Um homem estava ali em cima de uma árvore pequenininha, cheia de espinhos, que era... A árvore era brava, né, Felipe?
Era uma árvore brava. E ele ouviu que Jesus estava passando. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele queria olhar Jesus, né? Mas Jesus já sabia que ele estava lá. Jesus sabe que você ia estar aqui neste culto. Por isso ele tem uma promessa na minha, na tua vida, e a palavra dele não volta vazia. Ele não despede ninguém de mão vazia. Jesus disse: aqueles que meu Pai me deu, eu vou cuidar. Né? Aqueles que meu Pai me deu, aqueles que são que meu Pai me deu, eu vou cuidar. E ele está aqui cuidando, porque ele é o oleiro. Está cuidando de mim, de você, da nossa casa, da nossa família. Olhou, Jesus, desce daí. Desce depressa, que hoje me convém entrar na sua casa. E todos olharam assustados, porque era um cobrador de impostos, né? Roubava o dinheiro do povo, pegava. Quando ele foi, ele falou: Jesus, eu vou pagar 4 vezes mais aqueles que eu roubei. E ele ali fizeram aquele culto na casa dele. E ali se converteu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Jesus, ele tem um propósito e conhece o coração do homem. Só de ele subir e querer ver Jesus, tinha algo dentro daquele coração. Só de você chegar aqui neste culto hoje, o Senhor tem essa palavra para você. Hoje você vai sair daqui um vaso transformado, um vaso renovado, um vaso feito pelas mãos do oleiro, que está aqui nesta noite. O bom é saber que aqui é a olaria de Deus. E há muitos vasos, todos somos, mas que você venha ter uma certeza de algo. E falar sempre para o teu irmão: eu sou vaso de barro. Porque se eu quebrar na mão de Deus, Ele me faz de novo. Ele faz eu um vaso novo. Ele vai me colocar um novo amor. E eu vou pregar. Se eu pregava bem, eu vou pregar com mais unção. Se eu louvava, eu vou louvar com mais unção. Se eu orava, eu vou orar mais. Se eu jejuava, eu vou orar mais. Porque Deus me fez de novo. Aleluia. Porque Ele tem o poder de fazer tudo novo na nossa vida. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, dá uma glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, essa é a palavra que Deus me deu. Não sei que hora que você me deu, não. Que hora que me deu, pastor? Nem vi. Então, igreja, que Deus falava comigo, né? A palavra mais forte foi o versículo 2, 1 e 2. Ele só mandou ele lá e fica quieto. Não reclama nada, não. Para de murmurar. Meu filho disse: eu estava acomodado, uma casa boa, profetizei, é minha, mas a vontade é de Deus, não é nossa. Né, Fábio? Essa casa é minha, Viviane. Mas hoje ele foi no lugar que ele falou, só que é dele. Agora é dele. Então a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não entendemos o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos nada. Jeremias, Deus falou: fica quieto, escuta só o que eu quero te falar. Olha o que eu vou fazer com o meu povo. Olha o que eu faço com a minha igreja. Olha o vaso que eu tenho na minha mão, é esse povo que está aqui nesta noite. Você estava lá na tua casa antes de chegar aqui, todo trincado, cheio de rachadura. Se pusesse óleo, caia tudo dos lados. Porque não tinha como ficar mais. Não tinha como guardar as coisas de Deus dentro do coração. Não tinha mais. Mas o oleiro falou: vai na minha casa, que hoje eu tenho algo novo na sua vida. E eu vou fazer um vaso novo de cada um que está aqui nesta noite. Todas as rachaduras, todo o mal que havia, eu creio em nome de Jesus que hoje será tudo novo na sua vida espiritual e ministerial. As suas vestes, as minhas, se tinha algo errado em nossas atitudes, em nosso caminhar, que Deus conhece o nosso deitar e levantar. Hoje, o puro sacerdote, Josué, ele mandou Satanás sair, porque ele tinha algo com aquele sacerdote. E as mãos do povo fariam o que com ele? Iam expulsar
Sai daqui que você não é digno de estar aqui não. Que sacerdote é você? Olha aí. Quem é você? Vai lá, o que você está pensando? Não. Sai daqui, Satanás. Ele é tição na minha mão. Traga as novas roupas dele. Eita agora. Olha o filho pródigo aí. Traga tudo novo aí. Que ele é meu. Então, se eu e você está nas mãos do Olê, dá glória a Deus aí misturado com aleluia. Vamos nos colocar em pé, eu vou orar. E vou louvar um louvor também para a glória de Deus. Não era muito falar, né, igreja? O importante é que Deus fala com a igreja. Às vezes nós pregamos 1 hora, mas às vezes você prega 15 minutos. O importante, às vezes Deus fala mais naqueles 15 minutos do que em 1 hora, né? Sabe por quê? É a palavra que tem que ser dita. É aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Eu gostaria muito que você falasse para o teu irmão, você. Fala para o teu irmão, você e eu somos barro. E eu e você estamos na mão do Olê. E hoje, Ele moldou eu e você. E eu e você vamos estar juntos dando glória a Deus aí, misturado com a aleluia. Quem quer dar glória a Deus? Aleluia! Vamos orar. Aleluia. O filho da irmã Rose, fiquei sabendo, eu já orei muito pela foto, mas não reconheci. Ele é grandão, na foto ele é pequeno. Sempre orava por ele, Deus falava com ele. E ela disse que ele veio para cá para trabalhar. Só que esse trabalho teu é um escape. E você vai vir embora para cá. Não tenha medo. Sabe por quê? Quando Deus está no controle, Ele faz tudo certo. Ele está te livrando de laço lá onde você morava. Não é mais para você morar lá. Sabe por quê? Ele vai fazer tudo novo aqui. E você vai se afirmar nos caminhos do Senhor. Você tem uma família? E ela vai ficar com você. Não vai você ficar aquele lá na área lá. Vai vir tudo para cá. Espera. Calma. Trabalha, pega o teu salário. Chama a mulher, chama o filho. E você vai ter até sua casinha. Vai morar com ninguém não. Pode ser que no comecinho você ainda mora precisando. Depois Deus vai preparar tudo na sua vida. Obedeça. Hoje você está sendo um vaso moldado na mão do Olê. Viu? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para a glória de Deus e louvar um louvor. Portão, depois você põe, tá bom? Você me ajuda. Altíssimo Deus e eterno Pai, aqui estamos